Você certamente já ouviu falar de enxaqueca, ou talvez já tenha até mesmo escutado os termos migrânia ou hemicrânia. Dando continuidade à nossa temporada sobre enxaqueca, hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante que é o tratamento profilático, o tratamento preventivo das crises de enxaqueca. Em que situações ele deve ser indicado, quais as melhores opções terapêuticas para o tratamento preventivo e como fazer o acompanhamento. Neuroverso, o seu podcast sobre neurociências e saúde cerebral, com doutora Patrícia de Carvalho Aguiar. Quando a gente fala em tratamento preventivo para enxaqueca, é diferente daquele tratamento que é feito para abortar a crise de dor. E por que a gente tem que pensar, em que situações que a gente pensa em fazer um tratamento preventivo? O que a gente quer evitar é que a pessoa chegue naquela situação de enxaqueca crônica, cefaleia crônica diária, que nada resolve, começa a fazer uso abusivo de analgésicos. Então existem alguns critérios bem definidos que a gente utiliza para indicar um tratamento preventivo dependendo da frequência e do grau de incapacidade da dor. Antes de continuar, é sempre importante informar que eu não tenho nenhum conflito de interesse com as medicações ou com os fabricantes dessas medicações que serão mencionadas aqui e que a gente sempre enfatiza que as pessoas não podem, não devem fazer autodiagnóstico nem automedicação. É muito importante que você procure um médico para seguir uma orientação correta para o tratamento da enxaqueca. Essas informações elas têm um fim meramente educativo e não devem ser utilizadas como conduta médica sem um acompanhamento profissional. Primeiramente, quem deve fazer o tratamento profilático para enxaqueca? Existem alguns critérios já bem definidos. Obviamente, a pessoa já tem que ter o diagnóstico de enxaqueca. E a ideia é que a gente consiga melhorar a qualidade de vida, diminuindo tanto a frequência quanto a intensidade desses episódios. Um dos primeiros critérios diz respeito à frequência de dor. A profilaxia é indicada quando a pessoa tem 3 ou mais episódios de dor por mês, por pelo menos 3 meses. Mas se a gente olha pelo ângulo da incapacitação, muitas pessoas às vezes têm episódios menos frequentes, às vezes 1 ou 2 vezes por mês, mas esses episódios são altamente incapacitantes. A pessoa tem que deixar a sua vida social de lado, isso a prejudica nas tarefas de casa, no trabalho, na escola. Então, nessas situações, ainda que sejam menos de 3 crises por mês, o tratamento profilático também está indicado. Outro critério de indicação é quando existe falha para abortar as crises com o uso de analgésicos. A pessoa utiliza o analgésico, a gente espera que a crise de dor ceda em até 2 horas. Mas existem pessoas que mesmo tomando analgésicos não conseguem abortar totalmente a dor. Elas continuam com a dor moderada ou mesmo a dor leve por muitas horas ou às vezes até dias. E isso acaba levando a pessoa a ter uma tendência a fazer uso abusivo de analgésicos. Então, nessa situação, o tratamento profilático ele está indicado tanto para evitar que essa pessoa progrida para um caso de uso abusivo de analgésicos, entrando naquele looping, que desencadeia dor, uso analgésico, dor analgésico, mas também que ela passe a ter uma resposta mais adequada aos analgésicos quando necessário. Existem alguns tipos de enxaqueca mais atípicas. Se você ainda não ouviu falar delas, eu recomendo que você escute os episódios iniciais dessa temporada, onde a gente comenta quadros atípicos de enxaqueca. Nesses subtipos atípicos de enxaqueca, como enxaqueca hemiplégica, a enxaqueca retiniana ou oftálmica, enxaqueca com aura prolongada, infarto migranoso, enxaqueca com auras atípicas frequentes, em todos esses casos, que a gente sabe que tem uma maior chance de complicações vasculares, a profilaxia também é indicada. Muitas pessoas são avessas ao uso de medicação e preferem tentar tratamentos não farmacológicos. A gente já discutiu aqui várias coisas no nosso estilo de vida que interferem no aparecimento das crises de dor e que devem sim ser modificadas. Qualidade do seu sono, nível de estresse, alimentação. Tudo isso a gente já comentou em episódios anteriores. Mas muitas pessoas levando uma vida regrada, fazendo tudo certinho, com sono adequado, alimentação adequada, atividade física,
evitando os desencadeadores. Mesmo assim, elas continuam tendo crise de dor. Então, nesse caso, a gente também indica a profilaxia. Bem, uma vez que a gente decidiu que a profilaxia é necessária, a gente vai ter que levar em consideração vários fatores. Primeiro, custo-benefício. A pessoa tem que ter acesso à medicação de forma regular. Levar em consideração se ela já vem ou não fazendo uso abusivo de analgésicos, porque vai precisar passar por um processo de desintoxicação. Considerar também se existem comorbidades, outras doenças que contraindiquem o uso de alguns desses medicamentos. E situações como gestação, amamentação, tudo isso a gente deve levar em consideração antes de escolher o tratamento profilático. Existe uma gama imensa de medicamentos que já foram testados na profilaxia da enxaqueca, nem todos com resultados animadores, mas existem sim grupos de medicamentos que são altamente eficazes, e aqui a gente vai falar sobre medicamentos que têm um nível de recomendação A. Ou seja, esses medicamentos foram testados com rigor clínico, naqueles estudos que a gente chama de classe 1, que seguiram todas as recomendações para um bom ensaio clínico. População adequada, uma população representativa, número de pessoas testadas adequado também, grupo placebo, estudo duplo cego, todas as questões que a gente considera ao analisar se aquele ensaio clínico foi feito de forma correta ou não. E também, além disso, mais de um estudo, ou seja, mostrando que aquele dado foi reproduzido e não é uma observação independente. Então aqui eu vou me limitar a comentar sobre medicamentos que têm um nível de recomendação A, com algumas exceções. Existem outras medicações com menor nível de evidência, mas aqui a gente vai se restringir a esses que são, sem dúvida alguma, medicações já com eficácia comprovada na profilaxia da enxaqueca. Essas diretrizes são utilizadas pelas sociedades de cefaleia, como a Sociedade Americana de Cefaleia, Sociedade Brasileira de Cefaleia, que são grupos de profissionais com grande experiência no tratamento da enxaqueca. O primeiro grupo que a gente vai comentar é o grupo dos beta-bloqueadores, que são drogas utilizadas de longa data no tratamento da enxaqueca. Sempre lembrando que esses medicamentos não são analgésicos, então não adianta a pessoa tomar só quando está com dor, que eles não têm esse princípio. Essas drogas trabalham na prevenção à dor, ou seja, deixando o organismo menos suscetível àqueles fatores desencadeantes da crise de enxaqueca. No caso dos beta-bloqueadores, um mecanismo provável seria a regulação do tônus noradrenérgico, reduzindo esses gatilhos neuronais noradrenérgicos, e também regulação da neurotransmissão GABAérgica, e existem também atuação sobre receptores de serotonina, com bloqueio de receptor 5-HT2B e 2C. Dentre os beta-bloqueadores, o mais utilizado é o propranolol, é uma medicação que tem um bom custo-benefício e também é uma das medicações mais tradicionais no manejo da enxaqueca. O que a gente deve levar em consideração é sempre fazer uma titulação lenta, um aumento lento da dose, e existem algumas contraindicações. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma cardiopatia que contraindique o uso de propranolol, diabetes descompensado, asma também, asma mal controlada, tudo isso seria uma contraindicação para a utilização do propranolol. Mas, de forma geral, é uma medicação bastante segura. A faixa terapêutica é muito ampla, existem pessoas que começam a responder com baixas doses, e pessoas que precisam chegar a doses maiores. Então, varia muito, em torno de 40 até 240 mg ao dia. Essa dose pode ser distribuída em 2 a 3 vezes ao dia. Um outro beta-bloqueador com nível de recomendação A é o metoprolol. Nesse caso, ele é um beta-bloqueador mais seletivo, um beta-bloqueador para receptor beta-1, então, teoricamente, com menor chances de efeitos adversos. Ele também deve ser titulado lentamente e a margem terapêutica também varia bastante, variando de 50 a 200 mg ao dia, também podendo ser dividida em 1 ou 2 tomadas por dia. Entre os efeitos adversos mais comuns nos beta-bloqueadores, a gente pode ter a bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, hipotensão arterial, uma certa sensação de letargia, em pessoas mais idosas, um certo grau de confusão mental, e ganho de peso também. Mas, no geral, é uma medicação muito bem tolerada, principalmente em pacientes mais jovens.
Os beta-bloqueadores são classificados como classe C para gestação, ou seja, medicamentos em que não houve estudos suficientes quanto à teratogênese e malformação fetal. Nessa categoria, o médico junto com a paciente devem decidir se o risco-benefício vale a pena para a utilização dessa medicação. Já para a amamentação, eles são considerados relativamente seguros. E sempre enfatizando que o tratamento é de longo prazo, que muitas pessoas às vezes usam o remédio por 2 meses, se sentem muito bem e já querem parar, e aí a gente tem um efeito rebote. Então, de quanto tempo será o tratamento varia bastante, varia com outros fatores que provocam a crise de dor, se a pessoa tem ela sob controle ou não. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente não costuma ver tratamentos profiláticos durando menos do que 1 ano. Muitas vezes a pessoa precisa tomar essa medicação continuamente por muitos anos, porque tem fatores que ela não consegue evitar, e com a medicação ela fica bem controlada. É importante a gente ressaltar também que o efeito do tratamento profilático não é imediato. A gente costuma avaliar em torno de 5 ou 6 semanas de tratamento para ver como que está a frequência da dor. Aí é importante a gente fazer o diário para ver a frequência da dor, fatores desencadeantes, intensidade, para que a gente possa fazer o ajuste adequado da medicação. Uma outra categoria de fármacos muito utilizada no controle da enxaqueca é a dos anticonvulsivantes. Então, quando a gente recomenda para os pacientes, existe uma certa preocupação, nossa, mas vou tomar anticonvulsivante? Várias dessas drogas que hoje a gente usa na profilaxia da enxaqueca foram fabricadas pela indústria com outros fins. Então, por exemplo, beta-bloqueadores inicialmente eram utilizados como antihipertensivos e alguns desses anticonvulsivantes, posteriormente viu-se que além de serem benéficos para epilepsias, também tinham um bom benefício para enxaqueca. Então, mais uma vez, nós vamos mencionar aqueles anticonvulsivantes com nível de recomendação A, ou seja, aqueles que têm o maior número de estudos de alta qualidade, estudos bem controlados e feito dentro dos parâmetros de boas práticas para ensaios clínicos. São eles o topiramato e drogas do grupo do valproato, que é o valproato de sódio, divalproato e ácido valproico. Todas essas medicações têm mais de um estudo classe 1 mostrando os resultados eficazes no controle das crises de enxaqueca. O topiramato, por exemplo, é uma medicação muito empregada no controle da enxaqueca. Existem estudos demonstrando que ele tem uma eficácia semelhante à do propranolol. Então, vai muito de caso a caso como que a gente escolhe entre um e outro. Então, a gente sabe, por exemplo, pacientes que têm contraindicação para tomar um beta-bloqueador, que é uma medicação de baixo custo, não requer receita controlada. A gente pode prescrever o topiramato, que mostra eficácia e é uma boa opção. Pacientes, por exemplo, que têm uma preocupação com ganho de peso, o topiramato também costuma ser uma boa opção, porque ele não costuma dar esse efeito de ganho de peso que a gente pode observar em algumas pessoas, dependendo do tipo de medicação que elas estão utilizando, o próprio propranolol ou alguns tricíclicos. Entre as moléculas do grupo valproato, o divalproato tem um perfil de eficácia e tolerância um pouco melhor do que as outras. Então, principalmente para aquelas apresentações de liberação lenta, liberação controlada, é bem mais fácil, às vezes a pessoa precisa tomar a medicação só uma vez ao dia, o que facilita bastante a adesão ao tratamento. O acompanhamento com o uso desses anticonvulsivantes é um pouquinho mais detalhado, porque a gente tem que acompanhar o paciente com hemograma, verificar a função hepática periodicamente, e além disso eles podem ter um efeito um pouco mais sedativo do que medicações como os beta-bloqueadores. Esses efeitos normalmente costumam ser controlados depois de alguns dias ou semanas de uso, tendem a melhorar bastante, e de forma geral são medicações muito seguras. Infelizmente, essas medicações não podem ser utilizadas na gravidez, então a gestação contraindica. Se a mulher está em idade fértil, ela precisa ter um método contraceptivo muito seguro, e se ela está planejando uma gestação, ela deve interromper o uso e fazer uma troca para outro medicamento mais seguro meses antes de começar uma gestação. Já para a amamentação, são drogas relativamente seguras. Outra classe de medicamentos muito tradicional é a dos antidepressivos tricíclicos. Esses medicamentos agem inibindo a recaptação das monaminas, principalmente a norepinefrina e a serotonina.
Dentre os tricíclicos, hoje, o único que possui um nível de recomendação A é a amitriptilina. De forma geral, também é uma medicação bastante segura. Alguns estudos mostram efeitos comparáveis ao do topiramato, e a faixa terapêutica é bastante ampla, podendo variar de 10 até 150 mg ao dia. Essa dose pode ser distribuída 1, 2, às vezes até 3 vezes ao dia, o que dificulta um pouco mais a administração se a gente tiver que dividir mais vezes por dia. Dentre os principais efeitos adversos, a gente pode encontrar sedação, boca seca, constipação intestinal e ganho de peso. Em pacientes mais velhos, principalmente acima dos 60 a 65 anos, pode ocorrer quadro confusional, então a gente evita de utilizar a amitriptilina nessa faixa etária. Uma das vantagens da amitriptilina é que ela é também bastante utilizada na cefaleia do tipo tensional, e muitas vezes a pessoa tem os dois padrões associados, enxaqueca e cefaleia tensional, então seria uma boa escolha para esse tipo de paciente. A amitriptilina tem um bom perfil de segurança, mas em relação à gestação também é considerada como categoria C, ou seja, faltam estudos em mulheres, em gestantes, então é necessário que a paciente com seu obstetra pesem o risco-benefício. Em geração à amamentação não há nenhuma contraindicação formal, o risco seria muito baixo. Muito embora a amitriptilina seja o único tricíclico com nível de recomendação A, aqui a gente faz um parênteses para falar da nortriptilina. Ainda faltam estudos para que ela chegue nesse nível de evidência, mas a própria Sociedade Brasileira de Cefaleia abre esse parênteses porque, com base na nossa experiência, a gente costuma ter uma experiência boa também com nortriptilina, os mesmos efeitos adversos que a gente encontra com a amitriptilina, mas em menor escala. Mas a gente ainda precisa de estudos de maior qualidade, estudos classe 1, para que a gente chegue nesse nível de recomendação A. A dose da nortriptilina varia também de 10 a 50 mg por dia e a tomada pode ser de 1 a 3 vezes ao dia. Outro medicamento muito tradicional, que era utilizado para outras doenças e até mesmo para estética, mas que hoje tem um nível de recomendação A no tratamento da enxaqueca, é a toxina botulínica. Já existem estudos de alta qualidade mostrando a sua eficácia na prevenção das crises de enxaqueca. E ao contrário do que muita gente pensa, esse mecanismo da toxina botulínica contra a enxaqueca não tem a ver com o relaxamento muscular que ela proporciona. A toxina botulínica ela tem uma ação sobre vários peptídeos, neurotransmissores que contribuem para a nocicepção. Então, ela bloquearia a transmissão dessas substâncias que provocam a dor. O protocolo de tratamento consiste na injeção da toxina botulínica em inúmeros pontos na região craniana, crânio-facial. Ou seja, é um protocolo muito específico e tem que ser feito por profissional habilitado, que nesse caso é o neurologista. E aqui eu faço um alerta porque eu já vi vários pacientes desperdiçando dinheiro, comprando a toxina e fazendo com profissionais que não têm qualificação e não têm treinamento para fazer esse tipo de protocolo. Não adianta aplicar a toxina em qualquer ponto, qualquer dose, é um protocolo muito específico e precisa ser feito por pessoas que têm treinamento para fazê-lo. Caso contrário, além da gente não observar a eficácia, também pode haver problemas, efeitos adversos em decorrência de uma aplicação mal feita. Então fica aqui a mensagem, enfatizando mais uma vez que esse tratamento só deve ser feito por neurologista com treinamento para fazê-lo. Esse é um procedimento médico, é um tratamento médico, logo só pode ser feito por médico e um médico especialista na área. A toxina botulínica tem um perfil de segurança bom, é uma droga bastante segura. Efeitos adversos podem acontecer, como por exemplo, sensação de gripe, mialgia, mal-estar, febrícula. Quando é bem aplicada, dificilmente a pessoa vai ter problemas como pitose palpebral. Isso eu estou falando no protocolo da enxaqueca, porque existem algumas outras doenças neurológicas em que a gente aplica um ponto mais perto da pálpebra. Nesse caso, sim, pode acontecer pitose, mas não é o que a gente espera no protocolo feito para enxaqueca. A desvantagem desse tratamento seria principalmente o custo, já que a pessoa tem que fazer essas aplicações em média a cada 3 meses e por pelo menos 2 anos. A gente não recomenda que seja feito menos que 2 anos.
A resposta é muito boa e a gente indica principalmente para aqueles pacientes que já fizeram pelo menos uns 2 tratamentos profiláticos com outros fármacos e não obtiveram bons resultados. É muito importante, mais uma vez, a gente enfatizar que todas as outras variáveis têm que ser controladas, né? Fatores desencadeantes, fatores cronificadores, o paciente precisa fazer essa mudança no estilo de vida e, se realmente ele não estiver respondendo ao tratamento profilático por outros fármacos, a gente pode indicar a toxina botulínica. Em relação à gestação, a toxina botulínica também é considerada como categoria C, ou seja, paciente e obstetra devem decidir se vale a pena pesar qual é o custo e benefício e utilizar ou não essa medicação durante a gestação. E por último, nós vamos falar agora de uma classe de medicamentos mais recente e que também trouxe uma grande qualidade de vida para pessoas que necessitam do tratamento profilático à enxaqueca, que são os anticorpos monoclonais anti-CGRP. O CGRP é um peptídeo do gene relacionado à calcitonina, que é um potente vasodilatador e é encontrado nas terminações nervosas do trigêmeo e no gânglio trigeminal. Ele está diretamente relacionado à fisiopatologia da enxaqueca. E a utilização de anticorpos contra essa molécula revolucionou o tratamento profilático da enxaqueca e há inúmeros estudos com bons resultados. Aqueles que apresentam nível de recomendação A são erenumab, galcanezumab e fremanezumab. Eles são administrados na forma de injeção subcutânea e o próprio paciente se aplica, ou um familiar também pode auxiliar na aplicação. A aplicação pode ser uma vez por mês ou, dependendo do esquema terapêutico e da dose, pode ser uma vez a cada 12 semanas. Os efeitos adversos mais comuns são dor no local da aplicação, ou uma sensação de estado gripal, eventualmente náusea ou algum desconforto abdominal, mas não costuma passar disso. A grande desvantagem ainda é o custo, são medicamentos de alto custo e não estão disponíveis no sistema público de saúde. Com relação à gestação, tanto o erenumab quanto o galcanezumab são considerados como categoria B, ou seja, existem estudos em modelo animal que não mostrou teratogênese, mas não existem estudos em humanos. Mais uma vez, essa decisão tem que passar pela paciente e pelo seu obstetra quanto ao custo-benefício. Da mesma forma, para a amamentação, essas duas drogas parece que têm um perfil relativamente seguro, mas deve haver monitoramento. Uma última observação sobre todos esses medicamentos que a gente comentou. A gente sempre está citando aqueles que têm um nível de recomendação A, ou seja, eles passaram por estudos classificados como classe 1, estudos de alta qualidade, existem mais de um estudo e são dados consistentes. Mas existem outras drogas, que não quer dizer que necessariamente devam ser descartadas porque ainda não têm um nível de recomendação A. Às vezes são drogas que mostraram eficácia, mas estudos pequenos, ou a população não era muito representativa, e muitas vezes na prática clínica a gente acaba usando essas drogas, como opções alternativas ao tratamento dessas mais tradicionais, quando o paciente tem alguma contraindicação para usar essas outras drogas. Então fica aí essa observação, pode ser que você com seu médico estejam fazendo um esquema terapêutico diferente, mas que a gente não mencionou aqui porque ainda não tem o nível de evidência A, o que não quer dizer que esse remédio não deva ser utilizado. Como de costume, a gente sempre recomenda que você não faça autodiagnóstico, que não faça automedicação e que procure um profissional da área para que você obtenha o melhor tratamento possível. Se você ainda não escutou os outros episódios, principalmente aqueles sobre fatores que interferem na enxaqueca, fatores alimentares, eu sugiro que você escute esses episódios que são complementares, lembrando que tratamento da enxaqueca não é apenas com remédio, mas envolve toda uma mudança de estilo de vida. Se você ficou com alguma dúvida, mande um direct para mim pelo Instagram. O link você pode encontrar na descrição desse episódio.
Compartilhe esse episódio com pessoas que sofrem de enxaqueca ou pessoas que possam se interessar pelo assunto. E eu agradeço pela sua audiência e espero que essa informação tenha sido útil para você. Continue acompanhando nosso podcast para mais informações sobre enxaqueca e outras condições neurológicas. Muito obrigada!